falar sobre espaço, paisagem e tempo, né? Mais uma vez a gente vai comentar sobre a questão do tempo geológico, tempo histórico e tempo cronológico, certo? E aí a gente vai concluir essa partezinha aqui, beleza? Vai ter uma atividadezinha para vocês também, né? Para finalizar esse capítulo. E aí a gente vai entrar no capítulo 2 já, certo? Que são as questões ligadas à localização do espaço geográfico, tá certo? Que é facinho, a gente vai tentar ali levar vocês aqui o máximo possível de rapidez aqui nesse capítulo 2, que ele é tranquilinho, a gente vai lembrar, né, das coisas que a gente viu aí no fundamental e tudo mais. Beleza? Estão me ouvindo bem, pessoal? Tá tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo? Né? Beleza, então vamos começar aqui, pessoal. Pessoal, lembre-se que nós temos, pessoal, né? Eu vou tentar colocar aqui, né, depois uma ferramenta, né, para trabalhar com vocês, tela dividida, para eu poder escrever aqui também, para vocês pegarem aí, né, alguma coisa, né, quem quiser gravar a tela do tablet ou do celular aí também pode fazer isso, certo? Que aí vai ficar tipo um apontamentozinho, mas eu estou tentando ver, eu tentei colocar, pessoal, aquela atividade que o senhor passou na aula passada, eu não consegui mandar, porque meu Google Classroom não está enviando, certo? Então, é Mesac, é isso? Seu nome é Mesac, seu nome? Tá ouvindo, Mesac? Mesac, meu filho, então é o seguinte, tente entrar em contato com o pessoal da secretaria para ver essa questão do seu acesso, porque isso é problema de acesso, tá ouvindo? E aí, se você não conseguiu mandar, se você não conseguir mandar para mim, também não vai conseguir mandar para os outros. Então, quanto mais rápido você conseguir resolver isso aí, melhor, viu? Vamos lá. Mas tudo bem, pessoal. Já que você está me avisando, tá de boa. Bem, pessoal, então lembrando, nós temos que analisar, pessoal, o espaço, né, em 3 categorias, né, e a paisagem também é analisada em 3 categorias de tempo, né, de cronologia, certo? Bem, quando os portugueses chegaram aqui, pessoal, né, mais ou menos 550 anos atrás, aproximadamente, certo? Nós tínhamos aí, 520 anos atrás, mais ou menos, né? Nós temos aí uma paisagem totalmente diferente, uma paisagem muito mais natural. Lembrem-se, pessoal, a paisagem que os portugueses encontraram no Brasil já era uma paisagem humanizada, mas humanizada por pessoas, né, por tribos silvícolas, certo? O que na verdade demonstrava já um certo interesse, né, na vida, né, daquela sociedade, né? Mas quando eles vieram para cá, pessoal, trouxeram também outros costumes, outras formas, né, outras coisas diferentes, né, vivências e tudo mais, o que já influenciou de maneira negativa no ambiente, porque, por exemplo, quando eles vieram para cá, já vieram com a proposta, né, extrativista. Então, beleza. De lá para cá, pessoal, nesses 500 anos, a nossa sociedade mudou bastante, não é assim? Né, a gente já mudou bastante em relação a muita coisa. A Amazônia não é mais como é a mesma, né, e o Brasil não é mais como ele é o mesmo. Né? Não era somente aquela faixinha de 13 e 14 capitanias ali, né? Nós agora somos um país, né, com 27 entes federados, certo? E aí cada um deles se organizando, né, dentro do território brasileiro para manter uma certa hegemonia territorial e tudo mais, beleza? Essa hegemonia territorial passa por organização política, organização social, econômica, né, do seu espaço, certo? Por exemplo, o que vocês aprendem aqui, se vocês forem mudar para o sudeste do Brasil, né? O sul-sudeste do Brasil é diferente, né? A forma de ensino e tudo mais, né? Até uma crítica que a participante do BBB fez em relação à nossa educação aqui no Nordeste, que a gente era um povo, né, um pouco mal educado, né? Porque não respeitava o espaço do outro. Na verdade, o povo nordestino é um povo muito aberto, né? Um povo muito hospitaleiro. E essa questão de ser aberto e tudo mais é que demonstra que a gente é mais interessado pelo próximo do que o pessoal do sul e sudeste. E também tem relação, pessoal, com a educação. Lá o pessoal é muito focado no que acontece na relação sul e sudeste do Brasil. Letícia, pode pedir, meu filho. Então, assim, tem sim, meu filho. Tem sim, viu? Tá, a aula vai estar tô gravando aqui a aula pelo celular e a gente vai colocar lá no Classroom. Toda vez eu troco o Meet com o Classroom. O link da aula no YouTube, tá bom? Para você ter acesso, tá certo? Nada, meu filho. De nada.
Voltando aqui, pessoal, nosso raciocínio. Então, assim, o pessoal, né, do sul-sudeste brasileiro acha que tem uma educação mais qualificada do que a nossa, só que não. É como os americanos em relação a gente, né? Eles acham que a educação deles é superior a alguns países da América, na Latina, principalmente do Brasil, mas não é. A gente tem uma educação muito mais plural e muito mais preparada para enfrentar o mercado de trabalho do que o mercado americano, né? Essa reformulação do ensino médio, por exemplo, já é uma crítica a essa questão, né? Que o pessoal quer implantar na gente uma estrutura de ensino que não cabe nos padrões brasileiros. A gente está muito mais adaptado a essa forma de ensino do que eles mesmos estariam adaptados à nossa forma de ensino, né? A nossa forma de ensinar e aprender é mais baseada na Europa, certo? Onde você tem uma educação mais plural. Mas voltando aqui ao contexto. Então, pessoal, é o seguinte: o tempo histórico, você participa do tempo histórico. Eu, você, no caso, a gente participa, a gente está vivendo uma história atual, né? Isso vai ser colocado nos livros de história daqui a algum tempo, né? A pandemia que o mundo está vivendo, pessoal, certo? Mudou a paisagem essa pandemia? Sim, mudou a paisagem, as relações sociais, certo? Na semana talvez eu faça uma live sobre isso, beleza? Falando sobre a pandemia e tudo mais, com um colega meu, né? Eu vou até marcar com ele direitinho, aí se der certo, aí eu coloco, se não der certo na semana ou no final de semana, eu falo para vocês aí, né? Eu boto no Classroom, né? Certo? O link dessa live, né? Do Instagram, que a gente vai comentar sobre essas questões da mudança histórica que nós estamos passando atualmente, né? E essa mudança histórica que ela passa também pela questão da paisagem e tudo mais, né? Por exemplo, a gente percebe que o tempo, né? Ele praticamente não mudou muito, né? O tempo em si, né? O dia parece que está correndo da mesma forma que corria antigamente, as coisas, né? O dia a dia parece que não está passando mais lento, está passando na mesma velocidade ou até mais rápido do que quando você estava, né, no dia no cotidiano, de você sair e tudo mais, fazer suas atividades fora de casa. Mas a paisagem mudou consideravelmente, pessoal. A quantidade, se bem que está, né, voltando, estão tentando voltar à vida corriqueira, né? Ontem mesmo eu saí aqui para fazer umas compras e eu percebi que as pessoas não parece que a pandemia já está acabada, né? Acabou, né? Não tem nova cepa, né? O isolamento social não precisa mais, né? As questões de usar máscara e tudo mais não é mais necessário, né? E outra coisa que me chamou bastante atenção é que as pessoas parecem que estão levando a vida novamente normal e não estamos normais, né? A nossa vida social não mudou muita coisa ainda, né? Já estamos ainda sob alerta. A vacina não é uma opção para todo mundo ainda, certo? A vacina é colocada apenas para algumas pessoas, ok? Ainda não é uma, se bem que a própria OMS disse que a única forma de a pandemia ser contida, certo? É uma vacinação em massa, né? E ela mesma já está investindo nisso, ela está colocando dinheiro, a própria OMS está colocando dinheiro para fazer com que os países consigam produzir o mais rapidamente possível, né? Tanto os insumos quanto as vacinas para a profilaxia do mundo, né? Porque a única forma de combater, pessoal, e assim, cada ano que passa, ou cada mês que passa, cada semana que passa, a gente sabe que a economia ela vai sofrer baques, né? Alguns baques já estão sendo sofridos e tudo mais. Então, assim, o tempo histórico a gente vive, a gente percebe, só que de maneira um pouco mais, digamos, um pouco mais fora da realidade. A gente sabe o que aconteceu na nossa vida pregressa em relação aos países aqui da região, né? A Colômbia, ao Brasil, ao Paraguai, ao Uruguai, esses países aqui da América do Sul e Latina, a gente sabe o que aconteceu, mas a partir do contexto histórico, onde você pega livros e analisa os acontecimentos. Mas o tempo geológico, pessoal, é uma coisa que você não vai perceber. Você não sabe como foi formado, por exemplo, a Pangeia. Você não participou da Pangeia. Você não participou do Gondwana. Você não participou da vida dos dinossauros. Você apenas analisa isso a partir de fatos históricos, nesse contexto histórico, né? Mas você tem ferramentas ali, né? Fósseis, né? Pinturas rupestres e por aí vai. Mas participar dele, né? Ou participar efetivamente dessa construção desse tempo geológico, pessoal, desse tempo que é o mais longo que nós temos, né? A Terra tem 4,5 bilhões de anos, aproximadamente. A gente não percebe isso, a gente não percebe as mudanças, né? Como eu estava comentando na outra aula. Para você perceber, por exemplo, que o Everest vai crescer 1 metro, você vai perceber daqui a mais ou menos 1 milhão de anos, né? 1 milhão de anos você vai ter mais ou menos aí a percepção que ele aumentou 1 metro, porque a taxa de crescimento do Everest é menos de 1 milímetro por ano. Então é muita coisa, certo? Para que ele cresça, certo? É uma quantidade, é um volume, né, de crescimento
muito pequeno para uma corra tão grande que é o Monte Everest, que é o pico mais alto do mundo, certo? Pessoal, e aí é o seguinte, vocês estão vendo aqui, pessoal, né? Eu queria que vocês analisassem aqui para você ver como também a paisagem muda temporalmente, né? E também relacionado a fatores que a gente não consegue controlar, fatores climáticos, né? Por exemplo, vocês estão acompanhando aí, pessoal, página 17, por favor, dê uma olhadinha aí na parte inferior, certo? Da página 17, ok? Eu queria que vocês vissem aí, pessoal, na imagem, né, da cidade de Tacloban, né, nas Filipinas, que mostra aí, pessoal, certo? Ok? Um tufão que aconteceu naquela região, né? O tufão Haiyan, né? Em 2012, você tá vendo aí, ó, casas, né? Bosques, tudo direitinho, tudo bonitinho aí. Um ano depois, tudo devastado. Até a cor, né, da água mudou, certo? Em um ano, pessoal, a paisagem pode mudar drasticamente a partir de elementos climáticos, né? São eventos cíclicos, a gente pode dizer assim, certo? Esses eventos aí, pessoal, mudam a paisagem de maneira drástica, ok? E por aí vai, beleza? Por exemplo, outras características que nós vamos ter aqui, né? O Laninha e o El Niño, eles mudam bastante, pessoal, a temperatura de uma região para outra. Não sei se vocês acompanharam aí, pessoal, mas tanto os Estados Unidos quanto a Europa está passando por uma onda de frio enorme, né? Isso se dá, pessoal, pelas mudanças climáticas. Então, essas mudanças são cíclicas, acontecem de vez em quando e tem relação direta, pessoal, com o homem, né, mudando a sua paisagem, mudando o que acontece no nosso entorno. Ficou claro, pessoal, isso aí? Ó, só para vocês marcarem ali vocês aí, ó, para ficar mais fácil. Ó, na página 16 lá, no quarto parágrafo, tem falando sobre tempos. Ó, o tempo histórico, ele geralmente é contado em séculos e você vai ter fatos históricos marcantes, certo? Para ficar claro isso aí. O tempo cíclico acontece, marca a ocorrência de um fenômeno que se repete em ciclos, né? Ou seja, intervalos de duração variáveis, como a gente está comentando aqui a questão do clima, certo? E é o nosso dia a dia, né? Os eventos cíclicos, eles acontecem cotidianamente, beleza? Ninguém acreditaria, no caso, que essa pandemia tomaria, por exemplo, essa proporção que ela tomou atualmente. Então, a gente pensaria que ficaria na China, ficaria naquela região da Ásia, que seria controlado, não tomaria o mundo, mas tomou, certo? E o tempo geológico calcula-se em eras e períodos, né? E aí esse é o tempo maior, né, que você não vai ter percepção do que acontece com ele, porque para que essa percepção aconteça, você tem que ter, né, uma quantidade de vida, né, de sobrevida que é impossível para o ser humano, onde você deveria que ser eterno, para você analisar toda essa evolução do território e da paisagem humana, certo? E detalhe, o homem, ele vai mudando a paisagem conforme as necessidades que ele vai percebendo conforme a época estão passando. Por exemplo, os carros hoje são movidos a combustível, né, fóssil, mas já temos carros elétricos. Por quê? Porque já se sabe que o combustível fóssil, pessoal, ele é finito, ele vai acabar, ele não é uma matéria renovável, ele não é um material renovável. Então, por que investir em carros híbridos ou carros elétricos? Porque a gente sabe que daqui a pouco, pessoal, a água é cíclica, né? A água, ela se renova e a nossa base, os ventos se renovam, né? O sol se renova, digamos assim, não, o sol se renova, né? Toda manhã você tem sol. Então, assim, essas fontes de energias aí, que são energias renováveis, podem suprir o homem, né, de maneira salutar, né, de maneira que a gente consiga sobreviver. Não necessariamente você dependerá para toda a sua vida do material, né, da biomassa e do combustíveis fósseis, como petróleo, diesel e por aí vai. Então, já se coloca nesse contexto, porque a gente sabe que futuramente, né, daqui a mais ou menos 200 anos, o petróleo vai estar extinto, né, do nosso cotidiano, né? Mesmo com essa, pessoal, mas o pré-sal? Sim, né? A exploração do pré-sal é mais ou menos aí 150, 120 anos, né? E já tinha um prognóstico de 100 anos, em 100 anos acabar as reservas atuais. Então vamos colocar aí 2,5 séculos aproximadamente de sobrevida do petróleo. Então daqui a 200 anos, pessoal, né, a população mundial não vai ter acesso mais a petróleo, certo? E já existem outros elementos que substituem o petróleo, né, os materiais sintéticos, certo? Para a borracha, para o plástico, mas, né, para o combustível, a única forma que você vai ter, está sendo colocado agora, são os elementos ligados à energia solar, eólica e hídrica, como fontes renováveis aí que você vai lá no motorzinho elétrico e bota para carregar. Beleza? Bem, pessoal, vamos partir para frente aqui, ó. Certo? Bem, pessoal, vamos iniciar aí, pessoal, né, a nossa, já que a gente sabe um pouquinho de espaço geográfico, como se localizar no espaço geográfico, né? Como se utilizar dele de maneira efetiva, como saber para onde vou, onde é que eu vou e tudo mais,
né, o que acontece no espaço geográfico ao nosso redor, né, e como organizar-se nesse espaço, né. Por isso que a gente vai ter nessa necessidade de se localizar espacialmente, beleza? Então coloquem, por favor, na página 21 aí, pessoal, que vamos tratar sobre a localização dentro do espaço geográfico, certo? De boa aí, pessoal? Conseguiram encontrar já? Beleza? Ok. Vamos lá. Pessoal, vocês já viram falar em bússola? Sim, né? Pessoal, vocês já perceberam que na bússola, né, tem algumas letrinhas, né? N de norte, S de sul, L de leste, né? E L de leste e O de oeste, certo? Pessoal, esses são chamados de pontos cardeais. Há muito tempo, pessoal, né? Para você ter ideia, quem criou a condição de bússola foram os chineses, né, a partir de elementos metálicos, certo? Imantados, né, que eles já não sabiam a origem do ímã, mas já sabiam que a função dele era apontar para uma região específica, certo? Esses lasquinhas de metal imantado, os exércitos utilizavam para se localizar no espaço. E entenda, isso gera um conceito, né, de Sun Tzu, que era um general chinês, que falava que era necessário se organizar no espaço e entender o espaço ao seu redor para que você consiga dominar seu inimigo de maneira favorável, e onde você consiga, nesse conceito aí, saber o que vai fazer. Então, se localizar espacialmente para Sun Tzu era fundamental para que você conseguisse, né, logicamente, lograr êxito ou vitória no campo de batalha, beleza? Hoje em dia, pessoal, a bússola é um pouco em desuso, mas todos os nossos antepassados utilizavam bússolas, certo? Por exemplo, hoje o relógio digital, pessoal, ele é, na verdade, uma forma de matar, definitivamente no caso, né, a bússola que você utilizaria no seu braço cotidianamente. O relógio, para você ter ideia, ele é uma bússola, certo? Ele utiliza o conceito da bússola, vocês já perceberam isso. Por exemplo, quem está no norte, na bússola, ou no relógio, o meio-dia, né? Quem está ao sul, às 6 horas. Quem está a leste, às 3 horas. E quem está a oeste, 9 horas, certo? Esse conceito aí, pessoal, né, que você vai ter de bússola, né, foi também levado para os relógios analógicos, certo? Então, e entendam, né, o meio-dia, geralmente, pessoal, o sol está aqui, ó, no meio do céu, né, bem no centro do céu. Então, isso é importantíssimo para você naquela época. Mas, pessoal, a bússola ela serve somente para isso, né? Só para dizer que ela era um fator locacional, um fator de ajuda a você se localizar no espaço? Sim. A bússola, pessoal, ela tinha como característica principal ajudar as pessoas a se localizarem no espaço, né? Entender que o mundo tinha polos positivos e negativos, aí já foi um outro contexto que foi sendo criado a partir, né, das pesquisas e tudo mais. Mas como é que nasceu a bússola, pessoal? Nasceu da consciência humana de saber, primeiramente, que existiam ventos, né? Os ventos, pessoal, foi, digamos, a rosa dos ventos. Já ouviram falar nesse contexto? Nessa frase? A bússola também é conhecida como rosa dos ventos, né? A indicação de norte, sul, leste e oeste, pessoal, foi dada a partir dos ventos, certo? Deixa eu colocar rapidinho para vocês aqui. Pera aí, viu? Aguarda um minuto aí. Eu tenho um materialzinho sobre isso que eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Pessoal, estou tirando aqui, eu esqueci de tirar o print antes da aula.
Pera aí, viu? Só um minutinho, já tô terminando aqui já. Beleza. Bem, deixa eu ver se eu consigo passar para vocês aqui via chat. Não sei se eu consigo, mas vou tentar passar aqui para vocês. Cadê o Meet? Tá aqui. Bom dia. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, pessoal, rapidamente. Pera aí, viu? Deu certo não. Bem, não deu certo aqui, pessoal. Vamos lá. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo ainda? Beleza. Vamos lá, pessoal, rapidamente aqui, ó. Bem, para você ter ideia, pessoal, rapidamente vou colocar para vocês aqui, é o seguinte, Rosa dos Ventos, ela foi utilizada, pessoal, certo? Com o primeiro sistema de navegação do mundo, certo? E aí, detalhe, pra você ter ideia, a invenção, né, ela, da Rosa dos Ventos é atribuída a Aristóteles, né? Um piloto da Marinha Ptolomeu II, né, lá pelo ano 250 a.C., certo? E os ventos são o seguinte, ó, o vento norte, né, que é o N, que é chamado de Notus, né? Perdão, o Boreas, né, que é o vento do norte, o Notus, que é o vento do sul, Euro, o do leste, e o Zéfiro, o do oeste, né? E aí depois, né, você vai ter aí os ventos menores e tudo mais para ajudar, né, na formação da Rosa dos Ventos. Então, assim, como a gente não tinha noção ainda, pessoal, certo, de se organizar espacialmente, localização espacial, né? Você tinha duas coisas para se organizar. Primeiro, a noite e as constelações. Mas como se organizar durante o dia, né? Como se organizar durante o dia? A bússola era necessária para isso. Então, ela, primeiramente, ela não era imantada, era uma estrutura, né, onde você tinha ali a indicação dos ventos. E os chineses atribuíram a ela, né, esse contexto do norte. Quando o negócio, o pedacinho, a lasquinha, né, imantada, de metal, sempre apontar para o mesmo lugar. Então juntaram uma coisa com a outra, né, e criaram a bússola, né? Aí onde o norte sempre ficou, né, nesse contexto aí. Lembre-se, o norte era considerado um vento, né, não o polo. Então, quando os chineses colocaram esse pedacinho de metal imantado para trabalhar nesse contexto, colocando sempre ele como norte, né? Ah, a pessoa podia ter sido sul? Sim. Foi um condicionamento, né? Foi um condicionamento. Então, na verdade, foi uma junção de vários elementos. Primeiramente, Rosa dos Ventos, criado pelos egípcios, né? O metalzinho imantado, né? A agulha imantada, a lasca de metal imantado dos chineses, e o conhecimento básico, pessoal, do relógio solar, que sempre, né, quando o relógio dava meio-dia, ele fazia, né, aquela linha reta, né, aquela linhazinha fina reta em direção ao zenit, que é exatamente essa linha que você faz aqui reto em relação ao Sol, certo? Então tinha esse contexto aí. Atualmente, pessoal, a bússola ela é uma ferramenta quase em desuso, mas ela ainda é muito utilizada para fins militares, né? A pessoa utiliza bastante essa organização a partir da bússola. Mas eu tenho outros instrumentos, pessoal, certo? Que eu utilizo bastante no cotidiano. Todos aqui nós temos acesso hoje em dia e que já tem uma certa idade, né? Uma certa evolução também, que são o GPS, certo? Vocês sabem o princípio do GPS, pessoal? Como é que o GPS foi criado? Para que ele foi criado? Vocês têm ideia? O povo está dormindo, está merendando, isso não está falando, né? Sim. Pessoal, no final da Segunda Guerra Mundial, certo? Os americanos decidiram que precisavam de uma ferramenta mais precisa, né, para acompanhar tanto suas tropas quanto outros eventos que acontecessem no mundo aí, beleza? Relacionados à guerra. E aí, pessoal, na Guerra Fria, né, o GPS começou a se desenvolver de maneira bem mais interessante, onde a tecnologia, a corrida espacial, também abriu portas para que os americanos investissem massivamente em tecnologia desse contexto. Então, o que o GPS, na verdade, a tradução de GPS é sistema de posicionamento global.
Esse sistema de posicionamento, pessoal, ele leva-se, primeiramente, um conceito matemático. 3 pontos, né? X, Y e Z, certo? X, Y, plano cartesiano, que a gente já vai falar sobre isso quando eu falar de coordenada geográfica, e o Z, que era a altitude. Ou seja, eu tenho um plano tridimensional para eu saber exatamente onde aquela pessoa estaria naquele espaço, né? E aí eu teria um emissor e um receptor, certo? Que emissor seriam esses? Emissor seriam satélites. Como disse a vocês, na Guerra Fria, o pessoal abriu o leque, né, da viagem, né, ao espaço, na corrida espacial, e ao mesmo tempo também criou-se nesse contexto, pessoal, tecnologias baseadas no espaço. Então, os satélites foram o primeiro elemento que os americanos tiveram que criar para dar início à ideia do GPS. E hoje em dia ele é popularmente, né, ele é popular para todo mundo. O seu celular tem GPS, o tablet tem GPS, algumas televisões têm GPS, certo? Para ajudar aí no posicionamento delas e também, né, o pessoal analisar também algumas coisas relacionadas ao que você quer, né, ao que você gosta, onde você vai, né? O Google utiliza bastante os dados do GPS para te indicar restaurante, para te indicar bares, para te indicar lugares para você ir, sair, se divertir, certo? Tem esse contexto aí. Bem, pessoal, mas eles, como eu estou dizendo a vocês, eles se baseiam, podem passar aí, pessoal, né, para a próxima página, página 22. A gente se baseia, pessoal, em elementos bem simples, né, matemáticos. O eixo de coordenadas x e y, que é mais conhecido como plano cartesiano, certo? Você vai ter, pessoal, que lembrar o seguinte: dentro do contexto geográfico, o globo, né, que não é um globo, né, mas a gente aproxima ele de um globo para poder facilitar nossas coisas, certo? Você vai ter os paralelos e os meridianos. Lembre-se, paralelos, certo? Eles são o quê? Circundam o globo, certo? De maneira o quê? A dividir o planeta em 2 hemisférios, norte e sul, certo? Beleza? E eles são horizontais ou verticais? Lembra, pessoal, paralelos eles são horizontais, pessoal, beleza? Horizontais. E aí você vai ter, pessoal, 5 paralelos importantes. O mais importante deles, certo? Ele é o quê? A linha do Equador, certo? E aí, pessoal, tem uma dicasinha para vocês, beleza? Uma dicasinha bem simples para vocês de como se organizar, pessoal, né, com essas linhas imaginárias que o planeta tem. 5 linhas, você vai ter aqui, a mais importante é a do meio, o Equador. Então você pode colocar sua mão assim, ó, certo? Do menor para o maior e vice-versa, certo? Ó, por que eu estou colocando maior? Esse aqui, esse meu dedo aqui no caso, ele é maior que esse, ó. Então vamos lá. Eu tenho, ó, Polo Norte, Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio e o Polo Sul, certo? 2 pequenos, certo? Aqui nos polos. E aqui, ó, os trópicos mais importantes, ó, do menor para o maior. Câncer, Capricórnio, certo? Sempre desse contexto aí, pessoal. Pode olhar para baixo para você lembrar desse contexto aí. Ou também a pirâmide. Você pode fazer uma pirâmidezinha, certo? Um triângulozinho, colocar norte e sul embaixo. E nesse esquema aí você colocar, né, ele faz uma linha no meio, colocar o Equador. Aí você vai lembrar sempre que o topo de Câncer está em cima, porque ele é menor o nome, do que o do Capricórnio, que é maior. O nome está embaixo. A base maior da pirâmide está embaixo, né, o do triângulo. Beleza? Compreenderam? Em cala consente, né? Então vamos para frente, pessoal. Seguinte, detalhe, pessoal. Esses paralelos, pessoal, certo? Eles são importantes para a gente, porque primeiramente eles dão uma condição de latitude, né? Eles analisam a latitude. Então, primeiramente, o Equador é 0 e vai até 90 graus norte, 90 graus sul, certo? Então é importante você analisar nesse contexto, né, quando você pega um GPS, né, até mesmo aqui no seu celular, se você coloca lá, ele vai te dar uma posição S, certo? A latitude sempre vai ser S, porque nós estamos no sul do planeta. Mesmo sendo no nordeste do Brasil, né, pessoal, a gente vai estar no sul, beleza? Não quer dizer que a gente está em uma região mais fria, não, né? A gente está na região sul do planeta, hemisfério norte, hemisfério sul, certo? Estão acompanhando aí, pessoal, o texto, ó? Por favor, página 23 aqui, ó. Depois, tem um desenhozinho aqui, né? Uma figura do paralelos, né? Eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura que eu vou fazer aqui para vocês rapidinho, certo? Do que os paralelos aqui embaixo, ó. Bem, linhas imaginárias traçadas a partir, né, do Equador, beleza? A latitude, pessoal, é a distância em graus
de qualquer ponto da superfície terrestre ao Equador, certo? Tanto do norte para o Equador, quanto do sul para o Equador, e do Equador para o sul e Equador para o norte, né, como eu comentei aqui. Ela é expressa em graus e varia de 0 a 90, né, para o norte ou para o sul. Assim, todos os pontos situados do Equador têm latitude norte, todos os pontos situados ao sul do Equador têm latitude sul, beleza? Ok? E aí, pessoal, é o seguinte, né? As zonas climáticas, beleza? Você tem que lembrar duas coisas, pessoal, primeiramente. Depois eu vou falar depois de vocês, lembrem-me para mim de falar da constelação GPS, beleza? Rapidamente aqui. Eu tenho uma inclinação do planeta, tenho uma inclinação de 23 graus, o planeta não está assim, não está reto, está inclinado 23 graus. E a porção maior de terras que eu vou ter, pessoal, na região norte, certo? Por incrível que pareça, pessoal, lembrem-se, existe uma condição maior de terra na região norte, e o que automaticamente influencia o clima drasticamente, porque quem mantém o planeta quente, pessoal, é exatamente a água. A água ajuda a manter o planeta equilibrado, certo? Porque vai a partir das correntes de convecção. Quando aqui na região sul do Brasil está escuro, no Brasil está escuro, no Japão está claro, certo? Está de dia. Só que o sol, pessoal, está lá, né, na água, né, aquecendo a água. E lembre-se, não há divisão entre os oceanos. Não há uma divisão clara entre os oceanos, né? Não tem uma parede dividindo o Oceano Atlântico do Pacífico e do Índico, certo? E aí, detalhe, quando o Pacífico está sendo esquentado, pessoal, automaticamente por convecção ele vai esquentar também a água do Atlântico. O Atlântico vai esquentar também a do Índico, que também já está começando a sofrer aí, né? O dia vai começar naquela região também, na Ásia, né? Vai começar ali também o dia amanhecer, então vai ser uma corrente de convecção. Então o calor vem de lá para cá e assim e vice-versa. Então o que mantém a temperatura do planeta aquecido é a água, né? O sol aquece a água, né? Enquanto o período do dia está escuro, outro está claro. E aí detalhe, quando a noite vai chegando, quando o ciclo, né, da noite vai chegando, aí é que está. O solo, pessoal, né, a terra, ela se esfria rapidamente, porque como não tem mais acesso ao sol, ela vai resfriar rapidamente. Então, por ter uma região mais, o território norte, no caso, ser mais cheio de terra, ele acaba sendo um pouco mais frio do que a região sul, que tem mais água, certo? Beleza? Meridianos. Vamos continuar aqui, meridianos. Pessoal, os meridianos, eles vão ter um importante, somente um, que é o meridiano de Greenwich. Greenwich, pessoal, para quem não sabe, é um observatório que fica na cidade de Londres, né, ali nas imediações de Londres. E para quem não viu ele, ou para quem não conhece ele, assim, nunca tenha visto o Greenwich ao vivo, pessoal, né? Já assistiram Thor, O Mundo Sombrio? Onde ele enfrenta lá o Malekith, um elfo negro, o negócio tudo lá. Tem a Jane Foster lá recebe uma joia do infinito, que é o éter, né? Que é meio líquido, um negócio todo assim, entra nela, tudo mais, tá quase para morrer. Pronto. No final do filme, você vai ter a questão da confluência, né, do espaço-tempo, aquele negócio todo, aqueles buracos de minhoca lá no céu, né? E tudo mais. Ali, pessoal, onde a nave do Malekith para no final do filme, onde vai ter a batalha final do filme, é o observatório de Greenwich. Aquela linha em que a nave vem rasgando ali o chão, que ela para, é a linha que é uma linha criada para materializar, assim como no Equador tem aqui uma linha que você materializa o Equador, lá tem uma linha também materializando o meridiano de Greenwich, né? E para quem foi criado Greenwich? Qual foi a ideia, né? Quem foi o gênio que criou Greenwich? Pessoal, como o mundo foi crescendo, né? Foi se globalizando, detalhe, hoje eu sei, pessoal, que tem diferença daqui para o Japão de quantas horas, pessoal? Chega a ser de um dia, não é assim? Se aqui é 9 da manhã, lá vai ser 9 da noite do dia anterior, certo? De ontem. São 24 horas, pessoal, de atraso ou de avanço, dependendo de onde vocês estão no planeta, beleza? Então é o seguinte, o crescimento global foi aumentando, cada vez mais pessoas foram se organizando e tudo mais, então eu teria que ter uma hora ajustada, né? Eu teria que saber que hora era em tal lugar do planeta. Então, vários cientistas se reuniram em Londres, porque a Inglaterra ainda era um centro econômico importantíssimo, né? Se reuniram e definiram o Greenwich, né, como marco zero da hora mundial, certo? Então, a partir dali de Greenwich, e um cálculo bem simples, pessoal, como é que eu faço para saber as zonas horárias do mundo, né? Eu tenho aí, pessoal, que lembrar o seguinte,
eu tenho que pegar, pessoal, 360, né? Alguém falou alguma coisa? Não, né? Então foi alguma coisa aqui do celular. Pessoal, eu tenho que o seguinte, a cada 15 graus, certo? A cada 15 graus saindo do zero, que é Greenwich, tanto para leste quanto para oeste, pessoal, eu tenho uma mudança horária. Por exemplo, o zero, pessoal, é a hora zero. Então, 15 graus a oeste, pessoal, é a hora mais 1. 30 graus, perdão, menos 1. 30 graus, oeste, menos 2. 45, menos 3. E assim vai até chegar nos 180, certo? De um lado, que vai dar a diferença de 12 horas, certo? Menos 12 horas. Para leste, pessoal, certo? Eu avanço as horas. Então, zero aqui. Estão acompanhando? Pessoal, estão acompanhando? Então, né? Ó, por favor, coloquem na página 25 para facilitar vocês o entendimento aqui, ó. Então, na página 25, na parte superior, tem um planisfério bem grande. Beleza, vamos lá. Ok, ó. Pessoal, então aqui do zero, pessoal, que é a latitude, a longitude, no caso do meridiano de Greenwich, eu tenho para leste, eu tenho aqui, ó, do lado do Brasil, certo? Cada vez que eu passo 15 graus, pessoal, eu diminuo 1 hora em relação a Greenwich, beleza? O inverso não se aplica. Por exemplo, a cada 15 graus que eu vou para o oeste, eu aumento 1 hora. Então, quando eu chegar lá na Austrália, eu vou ter uma diferença de horários maiores do que se eu estivesse na Inglaterra. Por exemplo, se lá for 8 horas, aqui está 120, vamos colocar aqui, né? Então, lá 120, pessoal, está 120 dividido por 15 vai dar quanto? Vai dar 8, é isso? 15, 30, 45, 60, 75, 90. É isso mesmo, 8 horas de diferença, certo? É 8 horas. É porque eu estou conferindo mesmo que eu estou meio lesado, hoje não tomei café ainda. Café mesmo. Vamos lá. Então, pessoal, se for meia-noite aqui na Inglaterra, lá já vai ser 8 horas da manhã, certo? Acontece bastante isso. Não se preocupe não, que geografia tem muita matemática, pô, certo? Vocês vão ficar loucos pensando que vão se livrar da matemática e geografia, e o pior é que não vai se livrar, certo? Tem matemática e geografia também. Então assim, pessoal, já é 8 horas da manhã, certo? Meia-noite, né? 8 horas da manhã, de qual dia? Aí depois a gente vai ver essa questão do dia e tudo mais, beleza? Mas entendam isso. Então, pessoal, essa organização aí, não, apontando aqui, pessoal, meia-noite aqui na Inglaterra, aqui, ó, apontando aqui, ó. Se você ver o mapa, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó, o mapa, a Inglaterra, é esse pontinho bem aqui, ó. Se aqui for meia-noite na Inglaterra, pessoal, que não está passando Greenwich aqui, ó, aqui na Austrália, 8 horas depois, vai ser 8 da manhã, beleza? Por isso que eu disse, aqui na Inglaterra, só apontei aqui. Quando eu falei aqui, ó, foi apontando, certo? Se fosse do Brasil, pessoal, se fosse 8 horas da manhã no Brasil aqui, né? Como eu estou apontando aqui no mapa, então vamos lá, o Brasil está no 45. Então, são 4 horas a menos, né? Não, 3 horas a menos em relação a Greenwich, beleza? Aí vamos lá. Se é 8 da manhã aqui, pessoal, no Brasil, que hora vai ser na Inglaterra? Se são menos 3 horas. Eu só diminuí por 3. 8 menos 3 vai dar quanto? 5 horas da manhã do mesmo dia, certo? Do mesmo dia, beleza? Isso aí a gente vai vendo conforme a gente vai fazendo alguns exercícios e tudo mais, próximas aulas aí, para fixar melhor isso aí, tá beleza? Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: latitude, pessoal, vai de 0 a 90 e tem a ver com os paralelos, certo? E com as zonas climáticas, que eu vou falar depois com vocês sobre isso aí. Longitude, pessoal, vem dos meridianos, né? Ele fala dos meridianos aqui, mas na verdade só tem um meridiano. Os outros são baseados no meridiano de Greenwich, beleza? Esse livrinho tem alguns erros assim de concordância em português. Deixa eu ver quem é o autor aqui. Porque na verdade, pessoal, nós temos um meridiano importante, que é o meridiano de Greenwich, né? E os outros meridianos são zonas horárias, beleza? Que vão variar de positivo para negativo, 12 horas positivo, 12 horas negativos, certo? Ok? Podemos continuar? Podemos continuar? Beleza. Ó, sim, pessoal. Voltando aqui ao assunto do GPS, né? Como eu disse a vocês, existe um elemento chamado de trilateração ou triangulação de sinal, né?
que é feito bastante hoje em celulares, aquele negócio todo. O GPS não foge dessa regra, pessoal, da matemática básica da triangulação ou de 3 pontos para descobrir né, o ponto mediano, vamos colocar dessa forma aí. Então acontece o seguinte, só que na matemática, pessoal, né, só que no GPS eu não posso somente contar com 3 satélites, eu tenho que contar com alguns mais. Então acontece o seguinte, hoje a constelação GPS ela tem aproximadamente 32 satélites girando o planeta, porque tem sempre um de reserva e sempre um ali para ajudar nessa análise das coordenadas, ter sempre um ali para ajudar. Porque na verdade, pessoal, quem trabalha com topografia, que eu trabalhei há algum tempo, os 3 básicos, né, os 3 satélites básicos que você utiliza para ter aquela posição, porque lembre-se, quando eu trabalho em obra de precisão, eu tenho que ter precisão milimétrica ou centimétrica, não pode sair muito fora daquele contexto. Quando você trabalha numa precisão maior, né, por exemplo, precisa salvar uma pessoa, né, o helicóptero vai lá, captando o sinal do GPS do celular da pessoa, aí a pessoa está em 100 metros, né, um raio de 100 metros. Fica mais fácil você encontrar essa pessoa, né? Eu não consigo outra coordenada, então aquela vai lhe ajudar, porque 100 metros você divide em 2 pessoas, cada um vai 50 metros para um lado, para o outro, você acaba encontrando essa pessoa. Mas já numa obra de precisão, eu não posso ter esse erro de 100 metros, certo? Uma barragem, por exemplo, com um erro de 100 metros, pessoal, é desastre na certa. Então, assim, para o uso civil, para o uso normal, para o uso cotidiano, o GPS ele dá uma precisão muito boa, até de metros, né? 3, 4 metros de erro, o que na verdade não é muita coisa. 3, 4 metros de erro, pessoal, é daqui até o meu banheiro aqui. Então eu já automaticamente estaria vendo o que eu precisaria ver, né? Isso você percebe bastante quem anda de Uber e tudo mais, quando ele diz assim, você chegou ao seu destino, faltando 5, 6 metros para chegar no destino real, né? Já perceberam isso? Quando você está no Google, né, também no Google Maps, você chegou ao seu destino, né? Aí você está 5, 6 metros, até 10 metros de destino, mas você já está vendo 10 metros ali, você consegue ver a casa da pessoa ou o lugar que você quer, né? Dependendo do tamanho do lugar, você já está vendo de alguma distância. Então, quando ele diz assim, você chegou ao seu destino faltando 10 metros para chegar, é para você ver a precisão que ele dá ali, uma precisão não tão exata, mas uma precisão que lhe ajuda a se organizar espacialmente. Mas já no contexto geral, pessoal, por exemplo, do míssil, por exemplo, né, o GPS ele foi utilizado inicialmente na guerra mesmo. Então, por exemplo, os americanos, quando eles... É uma tecnologia americana, certo? O GPS. E tem a tecnologia russa, que é o GLONASS, né? Mas foi incorporada, né, pela Agência Europeia Espacial e vão fazer um GPS europeu para ajudar, né? Eu sei que já está sendo finalizado, né, o projeto do GPS europeu, onde é para ajudar o GPS, né, é o GLONASS, né? É o GLONASS não, perdão, é o GNSS, certo? O GNSS, pessoal, é um GPS ligado à Europa como um todo para ajudar o sistema GPS global, certo? Para ajudar aí a melhorar cada vez mais o recurso GPS, para ficar cada vez mais preciso, certo? Então, nas guerras, pessoal, o pessoal liberava o acesso e as grandes empresas compravam acesso ao governo americano e demorava bastante, porque o FBI, a CIA fazia todo um levantamento da tua vida pregressa para saber se tu era terrorista ou não, para liberar o acesso ao sinal GPS, para você ter acesso, né, a esses recursos aí. Com a pressão da ONU, né, principalmente da ONU e da OTAN, né, para que o GPS fosse utilizado de maneira em caráter humanitário, né, principalmente helicóptero de resgate, esse negócio todo, os americanos acabaram decidindo liberar o acesso, né, mas lógico, existe ainda uma depreciação do sistema, como eu disse a vocês, o GPS não dá precisamente ali, o GPS que eu utilizo no celular, no tablet, ele não te dá uma precisão ainda centimétrica ou métrica, né? Então, o GPS que eles utilizam ainda, né, para fins militares, ainda tem uma precisão muito exata, uma precisão ali de centímetros, certo? E aí a questão é essa, existe um refinador ali que eles utilizam, né, que é a tecnologia que eles escondem para você não ter acesso, mas o resto do mundo tem um acesso sim a uma depreciação de sinal muito pequena. Então eles conseguem acertar um míssil, pessoal, tranquilamente hoje, né, mandam lá onde eles estão, na Flórida, por exemplo, atingir um alvo sei lá, na Ásia, né? O erro é de 1 metro. E uma explosão de um míssil, pessoal, 1 metro, pessoal, já faz um grande estrago. Então não é um erro tão grande, beleza? Então acontece o seguinte, eu tenho que ter pelo menos 3 satélites visíveis, pessoal, para eu conseguir a coordenada, essa coordenada que você está utilizando aí. Às vezes você está xingando a TIM, né, e tudo mais, que uma grande parte do erro que está no sistema também é culpa das telefonias, mas lembre-se, existe a questão do quando está girando, o planeta está girando, os satélites também estão girando, certo? Eles vão estar girando também. Eles têm essas órbitas aí geoestacionárias, eles ficam parados lá
estão numa região parada, que eu estou dizendo o seguinte, eles nem entram na atmosfera, nem saem da atmosfera, estão lá, estão seguros pela gravidade da Terra, certo? Então mantém essa estabilidade. Então eles giram e acabam girando também. Então geralmente você acaba perdendo o sinal de um ou outro, mas é o tempo de um entrar e o outro sair, para que o sinal ele venha e você consiga ali ajeitar a sua posição. Beleza? Bem, pessoal, vamos partindo para frente. Ó, outra coisa interessante, pessoal, sobre os meridianos, né, como eu estava dizendo a vocês, eu estava explicando aqui, vamos tentar fazer umas aulazinhas aí sobre isso, né, mais especificamente de exercícios, certo? A data e a hora. Se você perceber que eu estava comentando com vocês, estava exemplificando, né, tal hora de tal dia, tal hora de tal dia, certo? Porque assim, existem algumas necessidades, se você entender isso aí, porque é cobrado muito no Enem ainda, é muito cobrado também em vestibulares por aí, certo? O seriado da Paraíba, né, e tudo mais, do Pernambuco também, eles fazem essas perguntinhas ainda aí, utilizando o sistema de latitude e longitude. Mas eu queria que vocês vissem aqui, pessoal, no finalzinho da página 24, né, outras aplicações de latitudes e longitudes, que é realmente em relação, pessoal, né, às zonas climáticas. E eu vou ter aqui, pessoal, né, as três principais que está colocando aqui, né, que são as zonas tropical ou intertropical, no próprio nome já diz, intertropical, entre os trópicos, certo? As zonas temperadas que ficam acima dos trópicos e as zonas polares que ficam exatamente nos polos. Isso aí a gente vai explicar para a próxima aula, beleza? Pessoal, eu gostaria que vocês aqui, ó, nós temos aqui 28 alunos, né? Teve um aqui, teve que sair aqui no cartão, foi 25. Eu gostaria que vocês, pessoal, falassem com o pessoal do grupo, né, de vocês aí, para participar um pouco mais da aula, né? Porque tá complicado. Eu estou com 2/3 da turma somente aqui na sala. E são 40 alunos, né? Tá faltando gente aqui, vai ser prejudicial para vocês. Eu sei que não é opção da gente estar nessa pandemia com essas aulas remotas, mas é complicado mesmo, eu sei disso. Às vezes é difícil acordar e tudo mais. Beleza? Então, vamos encerrando aqui por hoje, pessoal. Bom final de semana para vocês. Daqui a pouco eu vou lançar, né, o link no Classroom. Também vou colocar a atividade, né, para vocês aí, beleza? Vocês aí, agora tem aula de que agora? Matemática, é? Pronto. Beleza, então o tempo que você bebe uma água, é o tempo que você bebe uma água e se organiza. Ele pega o livro. Então, pessoal, mais uma vez obrigado pela participação aí, certo? Por ter se acordado para vir para cá, né? E bom final de semana para vocês, viu? Até daqui a pouco. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Tchau, pessoal.